Ler agora um texto sobre a teomania e transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica, como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado, na realidade, entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com o ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior.
Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis, harmoniosos, ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. Vou ler agora um texto sobre a teomania e a transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica. Como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego
é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocentrismo se sente insatisfeito, o egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida. Ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar
para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis, harmoniosos, ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. Vou ler agora um texto sobre a teomania transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica, como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com o ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental,
como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida. Ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis, harmoniosos, ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. Vou ler agora um texto sobre a teomania e transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica, como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade.
cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado, na realidade, entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, esse último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam, de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade,
ocasionando a inflação do ego. A megalomania é característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia, comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis, harmoniosos, ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. Vou ler agora um texto sobre a teomania e a transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica. Como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado na realidade entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com ideal e pelas crianças.
Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis, harmoniosos, ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. Vou ler agora um texto sobre a teomania e a transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica, como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher.
Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado, na realidade, entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com o ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência
com o universo exterior, material e espiritual, esse último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis, harmoniosos, ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. Vou ler agora um texto sobre a teomania transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica, como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum
é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado, na realidade, entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam, de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia, comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida. Ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis,
harmoniosos ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. Vou ler agora um texto sobre a teomania e transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica. Como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado, na realidade, entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com o ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas,
Não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto está morto para a vida, pois tem uma visão bitolada. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego, portanto é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Ao contrário, aquele que aceita o contato com a realidade externa, através da consciência, a transconsciência, é interessante e rico, pois retransmite a beleza e a variedade que existem no universo. O chamado universo interior resulta do contato da nossa consciência com o universo exterior, material e espiritual, este último através da transconsciência. Como o espelho, que em si mesmo é pobre, um simples pedaço de vidro, e ao refletir a beleza de outro objeto, pode amplificar a beleza deste, o ser humano é muito pouco em si mesmo, se não estiver refletindo a miríade de facetas da realidade. A ideia que muitas filosofias orientais e a psicologia humanística pregam de que cada ser humano já tem espontaneamente um universo de maravilhas no seu interior, pode levar a uma exacerbação de sua vaidade, ocasionando a inflação do ego, a megalomania característica dos doentes mentais. Poderíamos tentar outra analogia comparando o ser humano a um amplificador, que necessita do som para amplificá-lo, e sem ele é mudo e inútil. Assim, o homem só realiza sua finalidade ao amplificar aspectos da realidade, captados pela sua consciência, colocando-os na prática do bem na sua vida, ação boa, bela e verdadeira. Não é essa a função do cientista, do filósofo, do artista, do teólogo? A amplificar para outros seres da criação os benefícios captados da realidade por sua inteligência? Então vamos fixar isso e perceber em nós mesmos se nós estamos ligados à profundidade do nosso ser, ao querermos ser bondosos, iluminados, saudáveis, harmoniosos, ou se estamos querendo ser pessoas doentes, virando as costas para o outro e numa ostentação, uma megalomania incrível. Vamos refletir sobre isso. Vamos nos tornar mais humildes, sinceros e bons. Namastê. Vou ler agora um texto sobre a teomania e a transcendência do livro ABC da Trilogia Analítica. Como nas palavras da doutora Cláudia Pacheco. Como já escrevi em meu livro As Mulheres no Divã, o desejo de poder se manifesta de maneira diferente no homem e na mulher. Na maioria dos casos, os homens se interessam por status social, prestígio e poder econômico, o que é mais ligado à megalomania, mania de grandeza. As mulheres são mais voltadas para o campo afetivo sexual, portanto, ligando-se mais a questões da libido, de relações humanas, de controle afetivo e social. Elas são mais narcisistas que megalômanas, isto é, estão mais voltadas à adoração de si mesmas, através da beleza física e atributos pessoais. O homem quer ser grande pelos bens que possui, dinheiro, propriedades, ou pela sua função de controle na sociedade. Cargos importantes, prestígio profissional, etc. A mulher quer ser bonita, quer controlar seu homem, sua família, filhos, quer ser admirada muito mais pelo que ela é e pela sua personalidade, e não pelo que ela tem ou realiza. Isso não quer dizer que o homem também
não seja narcisista e a mulher megalômana. Poderíamos dizer que a teomania é quase o mesmo que egomania, egocentrismo. E tanto o narcisista como o megalômano são pessoas egocêntricas, voltadas somente para os próprios interesses. O mundo do nosso ego é muito para os próprios interesses. O mundo de nosso ego é muito pobre e limitado. O egocêntrico se sente insatisfeito e infeliz, sem saber por quê, mesmo tendo tudo para ser feliz. Ao contrário, o indivíduo voltado para o bem comum consegue maior equilíbrio, pois o bem comum é o bem total. Pode-se dizer que o bem é infinito, como o Criador. O doente é sempre medíocre, cansativo, sem graça. Sua vida psíquica tem o tamanho do seu ego. Portanto, é um indivíduo limitado a si mesmo e às suas fantasias, fechando-se para o universo exterior. Portanto, o indivíduo humilde, generoso e interessado, na realidade, entra na dimensão da felicidade infinita, experimentada melhor pelos santos, pelos cientistas, artistas, pelos que trabalham com o ideal e pelas crianças. Observe que as crianças são mais felizes, pois não estão ainda petrificadas na vaidade, egoísmo, poder social. Elas não têm poder nenhum e são as mais livres. Não têm pactos nem compromissos com nenhuma pessoa, instituição ou sistema de poder. As crianças são simplesmente abertas para a felicidade da vida, sem a fantasia maliciosa do adulto que visa o uso do próximo para suas vantagens pessoais. Essa abertura de 360 graus para a vida garante à pessoa o contato à transcendência, através do transconsciente, ou a consciência transcendental, como descreve Kepp em seu livro Psicanálise Integral. Certo dia, uma cliente adolescente associou a análise a memorizar para corrigir e a escolha. Ela aceitou muito bem a análise e progrediu rapidamente. O adulto corrompido não faz mais escolhas, não admite lembrar-se dos seus erros passados, portanto,